meus queridos e minhas queridas já podem colocar o nome de vocês, certo? Página 124, livro de História, iremos ver algumas revoltas sociais, né? Alguns movimentos sociais contra determinados grupos. Quando vocês põem o nome, eu vou apresentando aqui minha tela. Compartilhar. Se alguém puder confirmar no microfone, que eu acredito que não precisa, mas só confirmar que está vendo a tela seria interessante, tá? Todo mundo está vendo? Eu não estou vendo o chat de vocês, tá? Mas como ninguém reclamou, então vamos lá. Vamos começar, pessoal, vendo o seguinte, do nosso livro. Vamos ver a revolta da vacina, né? Também iremos ver a revolta da Chibata. A revolta da vacina, o que é que foi essa revolta? A revolta da vacina foi uma das principais revoltas populares urbanas, né, durante o período da República Oligárquica, ou seja, ela foi um motim, né, um motim popular, ocorrida em 1904. E ela evidenciava o quê? A insatisfação e o afrontamento da população explorada e oprimida do Rio de Janeiro. As ações excludentes, segregadoras e autoritárias da República, comandada pelos cafeicultores, né? Aqui a gente tem até mesmo uma questão geográfica de cunho político, né, e econômico. A revolta da vacina, vamos lá, esmiuçar esse pequeno texto. Foi uma revolta, né, um motim popular, né, já que foi uma demonstração de insatisfação por parte da população, e ela estava sofrendo o quê? Exploração e opressão, né, do Rio de Janeiro, essa população do Rio de Janeiro, com políticas excludentes e segregadoras, né, que na teoria são a mesma coisa, excluem. E também políticas autoritárias da República, comandada pelos cafeicultores. Então temos aqui os produtores rurais, né, os donos de terras, donos de muito dinheiro, comandando a política, né, o que parece ser muito atual também. Na presidência da República encontrava-se quem? Rodrigues Alves, que tinha como um de seus principais objetivos de governar sanear, aliás, e modernizar a capital federal, promover o saneamento e a capital, de forma semelhante ao que vinha ocorrido em Paris nas décadas de 1850 e 1860. Notem que aqui estamos falando de capital Rio de Janeiro, certo? Não estamos falando de capital Brasília. Quando o barão Haussmann foi prefeito da capital francesa, essa urbanização do Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é que era a capital do Brasil, vamos tomar ciência disso, foi pensada em 3 eixos. A modernização da área portuária, ou seja, estamos falando de um melhor desenvolvimento tecnológico, logístico e científico dos portos, da região central e da erradicação, e também, aliás, a erradicação das inúmeras epidemias, né, doenças, que assolavam a população que morava e que visitava a capital. Né? Porque se você tem uma cidade considerada como epicentro de uma epidemia, ou que lá as pessoas morrem de uma certa doença, né, você provavelmente não vai querer fazer uma visita até lá, né? Caso você não more lá, você seja um turista. Então, isso aqui automaticamente está relacionado à economia também. A gente vai ver mais da revolta no livro, tá certo? Eu só queria situar vocês aqui ao que é que nós estávamos falando. A revolta da Chibata também, que vamos ver, foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira, de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta, organizada pelos marinheiros, ocorreu em embarcações da Marinha, olha só, que estavam atracadas na Baía de Guanabara, e foi motivada pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos, né? Ou seja, aqui temos uma população, né, marinheiros, que era disciplinada, ou seja, que sofria corretivos na base de castigos físicos. Que castigos? Isso aqui, ó, chibata.
era na base do chicote mesmo. Era um tratamento cruel e desumano. E olha só de que ano a gente está falando, né? 1910. Vem aí. A revolta da Chibata ficou conhecida por ter sido um dos motins realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam na Marinha, né? No começo do século XX. Uma coisa bem próxima da gente. O castigo físico em questão era a chibatada, praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação. Aqui a gente pode ter o seguinte pensamento: mas, professor, se esse pessoal obedecer às regras, eles não iriam sofrer os castigos, né? Certo. Você, do ponto de vista lógico, pode estar certo. Mas quem é que dizia quais eram os motivos pelos quais a pessoa havia quebrado alguma regra? E quais eram essas regras? Eram regras dignas de tanta punição assim? Esse é um dos principais motivos pelos quais os marinheiros se revoltavam, né? É como se você derrubasse um copo de alumínio, que não iria quebrar, e você levasse 20 chibatadas, né? Eu queria também que vocês fizessem essa anotação aqui, talvez seria melhor se vocês printassem, mas eu vou deixar esse texto, esse arquivo, na nossa sala, no Google Classroom, certo? Sobre o anarquismo, que a gente vai ver um pouquinho disso nesses movimentos históricos, certo? Apenas para vocês saberem o que é anarquismo. Porque hoje em dia, no meio político, muito se fala sobre anarquismo, pessoa anarquista, mas as pessoas geralmente nem sabem o que é que elas estão falando, né? Que o anarquismo, né, é apenas uma teoria de pensamento, né? É uma ideologia que não admite nenhuma forma de dominação, né? E nenhuma forma de submissão, até mesmo do Estado, né? Ela prega o que, então? Prega uma cultura onde o povo seja autodominante. O povo não precise de um governo, né? O povo não precisa, não necessita de uma submissão a nenhuma entidade governamental, né? Do poder executivo. Esse é o pensamento anarquista. E daí vem outras ideias, que os poderes, né? Aliás, que os aparelhos do Estado também devem ser combatidos. Por exemplo, todo anarquista é contra a polícia, porque a polícia é um aparelho de repressão do Estado, ou seja, representa uma submissão que a população comum deve ter, né? Então, os anarquistas são aquelas pessoas que, por exemplo, quebram as viaturas e coisa do gênero, certo? Agora sim a gente vai para o nosso livro, tá bem? Você viu que vazaram o cartão do Bolsonaro? Não vi não, João Lucas, mas eu não duvido nada do Anonymous, não, senhor. Agora sim, página 124. Agora que a gente já está situado, né? A gente já sabe o que foi a revolta da Chibata, onde aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. Vamos aqui para o nosso livro. O processo de industrialização no Brasil, como vimos, foi lento, ainda é, por sinal, mas o crescimento populacional nos centros urbanos e ao redor das cidades industrializadas era rápido, né? Isso aqui a gente pode até chamar, como a gente vai ver em geografia, isso aqui é o êxodo rural, né? Isso levou a sérios problemas sociais, pois as cidades não tinham condições higiênicas e decentes. A maioria não tinha saneamento, que era o que o Rodrigues queria fazer. Não tinha saneamento público, além da existência de várias favelas e cortiços, que eu já expliquei para vocês, que a formação das periferias, né, a formação periférica, a formação das favelas, se deu porque os centros urbanos, né, as metrópoles, lá nos seus centros mesmo, não tinham condições, né, e não era, aliás, essa é uma frase muito forte, mas não era lugar para o povo recém-liberto. Isso eu estou falando de escravos mesmo. Esse grande contingente populacional de várias classes sociais, aliás, reivindicava melhorias, já que diversas epidemias e doenças graves estavam matando muita gente, principalmente crianças pobres. Doenças como sarampo, febre amarela, peste bubônica
varíola e tuberculose atormentavam o governo do presidente Rodrigues Alves. Assim, várias ações para combater essas epidemias foram tomadas, inclusive campanhas de vacina. O presidente Rodrigues Alves nomeou como responsável de combater as epidemias o médico Oswaldo Cruz, que tornou obrigatória a vacina contra a varíola a partir dos 6 meses de idade. Essa determinação preocupou o povo, que achava que a vacina era uma forma de matar os pobres, visto que medidas tomadas anteriormente os expulsaram dos centros urbanos, né, destruindo suas favelas e cortiços. Então, note aqui, vejamos o seguinte, aqui a gente tem no Brasil um fato histórico, de fato, o início, né, do movimento dos anti-vacina, que é só o que tem por aí. Né? Praticamente em toda esquina tem um anti-vacina. Né? Aquela pessoa que acha que a vacina é uma forma do governo colocar um vírus em você e coisa do gênero. Né? Gente que acha que o governo te monitora de todas as formas e de todas as maneiras. Até certo ponto, sim, o governo lhe monitora de muitas formas, mas ele não coloca uma vacina em você para lhe matar. Né? Mas por que as pessoas pensavam isso? Porque outras ações governamentais visaram expulsar as pessoas, né, das suas casas, visavam destruir as favelas. E aqui a gente tem uma pessoa, né, o Oswaldo Cruz, preocupado, tão preocupado com a população, que ele não quis saber se elas tinham consciência, né, se elas teriam consciência de que a vacina era extremamente necessária, né, do ponto de vista individual e coletivo, né, do ponto de vista social. Ele não quis saber se eles teriam essa consciência. Ele tornou obrigatória, né, a aplicação da vacina a partir dos 6 meses de idade. Então, como as outras ações eram de segregação, o pessoal se assustou e pensou: nossa, essas vacinas só podem ser para matar a gente, que é pobre, já que não conseguiram acabar com a gente nos expulsando das nossas casas, das favelas, agora vão nos matar com vacina. Aí a gente tem o começo do movimento anti-vacina, né? Movimento assim, porque é tanta gente que eu considero até um número razoável. E em outras partes do mundo também as pessoas pensam isso, né? É sempre uma condição histórica. Por consequência, aqui no meio do parágrafo, por consequência, os populares se revoltaram e lutaram contra a polícia durante uma semana, num episódio que ficou conhecido como Revolta da Vacina, em 1904. Acabaram derrotados e muitos enviados para trabalhar no Acre, nos seringais e na extração de borracha, que foi um movimento, um produto, aliás, a borracha. Falando um pouquinho de geografia também, era um produto que estava em alta na época, né, mas que, com a concorrência europeia, que lidava melhor com a plantação das seringueiras, acabou desvalorizando esse produto no Brasil. Bom, agora a gente sabe de onde veio essa ideia anti-vacina aqui no Brasil, o que é que foi a revolta da vacina e como se deu. Né? A revolta da chibata, que a gente também já se situou um pouquinho, né? Desde a abolição da escravatura, os negros foram condenados a viver de marginalização. Eles não foram preparados para uma nova condição de trabalho, agora assalariado, e o governo brasileiro não se importou de capacitá-los para que pudessem competir nesse novo mercado e nas novas relações de trabalho. Assim, muitos acabaram indo servir a Marinha Brasileira como soldados rasos, né? Soldados sem preparo, soldados que não faziam isso por vocação. Eram forçados mesmo. Forçados a se alistarem, tinham que exercer uma jornada de trabalho exaustiva, chegando a 18 horas diárias. Muita coisa. Além de serem punidos com chibatadas. Então, notemos aqui o seguinte. Deixa eu pôr aqui no Classroom, no Meet, aliás. Temos aqui o seguinte. Temos um Brasil pós-escravidão, né, depois da abolição da escravatura, e temos um contingente negro, né, de pessoas negras, que foram forçadas
a se alistarem na Marinha do Brasil, certo? Sem a menor disciplina, claro, as pessoas não estavam preparadas para aquilo, né? Se ele colocar numa empresa sem lhe falar as regras, como é que eu vou te punir por isso, né? As pessoas estavam sofrendo punições, embora não tivessem a menor ideia do que estavam fazendo ali, do ponto de vista disciplinar, certo? Que tem regras que a gente tem que seguir, mas para seguir a gente tem que saber o que é. Então, o que é que tínhamos aqui? Um contingente de pessoas negras que foram obrigadas a se alistar na Marinha para servir em trabalhos forçados, né, numa jornada de trabalho exaustiva. Professor, mas espera aí, eles não eram livres? Por que eles estavam sendo forçados? Meu querido e minha querida, é o seguinte: as pessoas estavam livres, mas elas precisavam comer, né? O governo estava pagando essas pessoas. Né? Para comer você precisa de dinheiro. O governo estava pagando essas pessoas. E era uma das pouquíssimas oportunidades que as pessoas, aliás, tinham na época, além do trabalho nas fazendas, novamente nas fazendas, porque os senhores de engenho, os senhores das casas grandes, ofereciam trabalho, aliás, ofereciam um prato de comida em troca de trabalho, certo? Que era basicamente uma escravidão sem correntes, né? Já que, enquanto eles eram escravos, a única coisa que eles ganhavam, além de porrada, era comida, né? Da mais baixa qualidade, mas era só comida que eles ganhavam. Bom, página 126. Foram justamente os maus tratos que fizeram eclodir a revolta da Chibata em 1910, apenas 6 aninhos depois da revolta da vacina. Os castigos e as punições com chibatadas estavam ficando mais intensos, uma maneira até de impor respeito, ou fazer o efeito contrário, né? Provocar uma revolução. Além disso, a grande jornada de trabalho e os baixos salários foram motivos para que João Cândido Felisberto, o almirante negro, comandando os encouraçados de São Paulo e Minas Gerais, ameaçasse invadir o Rio de Janeiro. Esse movimento recebeu apoio da oposição ao então presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, que voltou, aliás, para o fim dos castigos, mas não conseguiu impedir a ofensiva ao governo federal, né? A ofensiva do governo federal. Os marinheiros se refugiaram na Ilha das Cobras e foram atacados e massacrados pelas tropas federais. Ou seja, vamos parar aqui um pouquinho. Tínhamos ali esses marujos, né, esses marinheiros, reivindicando pelo fim desses castigos, por meio de uma revolução, e o almirante negro que queria atacar a capital, né? Queria atacar ali o Rio de Janeiro, com os encouraçados que ele comandava em São Paulo e Minas Gerais. O presidente, com medo, com receio, né, dessa revolução e do que é que isso poderia causar na população, que imagem poderia causar na população e também que imagem isso poderia causar no exterior, resolveu votar, sim, vamos acabar com esse tipo de castigo. Mas já se estava promovendo uma contra-revolta, né? Aqui temos os marujos fazendo a revolta da Chibata e o governo, as tropas federais, iam fazer a contra-revolta. Foi que deu um massacre, né? Os revolucionários, né, foram massacrados. Os sobreviventes foram condenados a trabalharem nos seringais na Amazônia. João Cândido, que era o almirante negro, foi considerado louco, mas foi inocentado em 1912, após julgamento. A Organização dos Trabalhadores do Brasil. Assim como em muitas nações do mundo, as primeiras regras e leis de trabalho surgiram com a industrialização, né, e a sua consolidação como uma atividade econômica importante, né? Dispensando um pouquinho, né, deixando de lado o trabalho braçal e adotando a industrialização como a movimentação, a engrenagem principal que movimentava a economia. Com o processo de industrialização, aliás, com o processo de industrialização brasileira crescendo
no século XX, e também estamos falando, né, já que estamos falando de história, estamos falando de um movimento migratório interno no Brasil, no século XX, as relações de trabalho se intensificaram, mas as condições ainda eram péssimas. Ou seja, temos aqui um contingente de pessoas migrando da zona rural, por exemplo, para grandes centros urbanos, mas as condições de trabalho ainda eram muito desfavoráveis para os trabalhadores. Está passando um carro aqui, pessoal, por isso que talvez vocês estão ouvindo um chiado, tá certo? A falta de estrutura e boa remuneração fizeram com que os operários... Só um momento. Ainda para ouvir. Ainda bem. A falta de estrutura, né, página 126 ainda, no meio do parágrafo. A falta de estrutura e boa remuneração fizeram com que os operários passassem a se organizar em organizações, né, que são os sindicatos, né, que vieram a ser os sindicatos, que traziam conceitos e concepções geralmente socialistas ou, anarquistas. Vamos lá. Vocês lembram o que é que o tio pôs aqui no slide, né? Que o anarquismo, essa ideia, essa teoria, essa linha de pensamento que visa pela não submissão, pela não hierarquia, que o povo deve ser livre do comando do Estado, né? E que, principalmente, o Estado deve ser destruído. Essa era a ideia dos trabalhadores que estavam com péssimas condições de trabalho, péssimas condições de higiene, péssima estrutura, uma carga horária exaustiva, salários baixíssimos, né? Ou seja, se o seu salário, se você tem tudo isso e você é sozinho no mundo, é ruim. Agora imagine você ter tudo isso e ser chefe de família, né? Aquela condição humilhante, degradante para sua família. Claro que isso vai lhe deixar revoltado, né? E se alguém aparece dizendo que o governo deve ser destruído, né, por assim dizer, você já tem um pouquinho de propensão a aderir, né? A aderir àquela ideia, né? Como se fosse um texto publicitário, querendo te vender uma ideia, e você vai lá e compra essa ideia. Mas as primeiras organizações de trabalhadores só buscavam tentar resolver os problemas de trabalho. As primeiras, certo? Agora vamos para a página 127. Com a chegada das concepções socialistas, a luta política também virou bandeira em defesa de uma sociedade mais justa, a partir da luta dos trabalhadores. Dentre as principais reivindicações trabalhistas, destacaram-se melhores salários, já que eu falei que eles tinham um salário baixo, redução da jornada de trabalho, já que eu disse que a jornada era exaustiva, para 8 horas diárias, proibição do trabalho infantil, que hoje é muito comum ainda em alguns locais. Mas poxa, estamos falando do começo do século XX, nossa, era muito comum crianças trabalharem, né? A regulamentação do trabalho da mulher, criação de férias, já que você trabalhava todo dia, o ano todo, né? Exceto nos finais de semana. Depois que Henry Ford, né, o dono da Ford, instituiu o final de semana como descanso. Estabelecimento de descansos e folgas e multa para demissão sem justa causa, né? Notemos que aqui temos uma certa condição, né, um certo ambiente, onde as coisas corriam frouxas, em favor do empregador e em desfavor do empregado. Ou seja, se o meu negócio não estava indo bem, né, eu podia demitir quantos eu quisesse e eu não ia sofrer reprimenda, punição nenhuma, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista, seja lá qual ponto de vista for. Eu poderia demitir qualquer pessoa e não estou nem aí. Não haviam leis que regulamentassem isso. Certo? Aliás, é importante também falar que a principal personalidade para a criação de leis trabalhistas, né, também da própria carteira de trabalho e previdência social, é o presidente Getúlio Vargas, certo? O presidente dos trabalhadores. Parágrafo 2º, um fator fundamental para a organização de sindicatos no Brasil
o anarquismo. Seus defensores acreditam que qualquer centralização de poder é ruim para a sociedade, entendendo que regimes políticos não são suficientes para mudar a realidade social e que apenas sindicatos poderiam estabelecer essa relação de poder. Note, qual era o pensamento aqui? Dos anarquistas da época, né? Anarquistas barra sindicalistas da época. Que esse acúmulo, né, essa centralização de poder aqui no governo, o governo detendo tudo, comandando tudo, governando tudo, não era bom para os trabalhadores. Até certo ponto, realmente não é. Né? Não que eu seja anarquista. Né? Qual é o ponto, professor, que não é bom, então? É o governo não querer ajudar os trabalhadores. Né? Que não adianta nada. O poder está centralizado no governo e o governo não ter políticas que favoreçam o trabalhador, já que o trabalhador é a principal máquina que movimenta o dinheiro para o governo, para o Estado. Estado com E maiúsculo, né? Já que eu não estou falando do Estado do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas. Estou falando do Estado com E maiúsculo. Em outras palavras, eles queriam a substituição do capitalismo por uma cooperativa de trabalhadores. Dentro do anarquismo, surgiu o anarcossindicalismo, que justamente defendia os sindicatos como forma de lutar em defesa dos trabalhadores. O anarcossindicalismo, meus queridos, explicando assim de uma maneira bem resumida, é basicamente o pensamento anarquista, certo? Só que diretamente voltado em defesa dos trabalhadores, já que você poderia ser um desocupado, né, sem trabalho, sem estudo, sem nada, e ser anarquista, pelo simples fato de talvez não gostar do governo e querer a sua destruição. Já o anarcossindicalismo era um pensamento parecido, querendo a descentralização de poder e principalmente de riqueza do governo em defesa exclusiva dos trabalhadores, certo? Já que o pensamento desse pessoal era esse, que o trabalhador é quem movimenta tudo, toda a economia de uma nação. Parágrafo 3º. A greve era o seu maior instrumento de luta. Notem o que eu acabei de dizer. Se o trabalhador, ou seja, o trabalho, é o que movimenta a economia, se não tem ninguém trabalhando, pronto. Acabou, morreu a economia. Então, essa era, vamos dizer, a ferramenta de chantagem dos trabalhadores. Né? A greve era o seu principal, né, o seu maior instrumento de luta, pois acreditavam que, parando seus trabalhos, poderiam forçar os patrões a atenderem suas reivindicações. Momentos sim, momentos não, porque vamos lembrar o seguinte, se você faz uma greve, você e algumas pessoas, o patrão pode, né, você corre dois riscos, do patrão recuar e atender às suas demandas, ou dele demitir vocês, porque ele sabe que tem gente querendo a sua vaga para trabalhar, porque tem gente que precisa, né, e tem gente que não quer fazer greve porque tem medo, certo? E lembrando que estamos falando de outro Brasil, estamos falando de outro contexto histórico, de outro contexto social. Nós estamos falando de uma pobreza quase que generalizada, até mesmo nos centros urbanos. Estamos falando de um Brasil onde havia muitos processos migratórios, né, movidos basicamente pelo medo da seca, pelo medo da fome. Certo? Era um Brasil bastante diferente do que temos hoje. Ah, professor, hoje tem seca e tem fome também. Certo, mas não de uma maneira tão assustadora como tínhamos no início do século XX. Certo? Bom, vamos lá. Sabiam que no sistema capitalista, parar uma indústria causava bastante prejuízo. A maior greve registrada na história do Brasil ocorreu em julho de 1917. Começou em São Paulo, mas atingiu boa parte do Brasil, especialmente nos estados onde houvesse indústria, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Mais de 500 mil trabalhadores aderiram à greve. Houve vários conflitos com a polícia e até mortes. O surgimento dos sindicatos e o uso das greves mudaram completamente a relação de trabalho entre os patrões e os operários no Brasil.
aqui notamos que realmente deu muito resultado, porque estamos falando de mais de 500 mil trabalhadores. É muita gente, tá? É uma demonstração imensa de insatisfação sobre as condições de trabalho, né? Até o final do século XIX, o trabalho, aliás, era associado à escravidão, ainda que coexistissem formas livres. A abolição não eliminou nem instantânea nem completamente essa associação, trabalho e escravidão. E coube à República lidar com os primeiros discursos trabalhistas, organizados em torno de sindicatos. O sindicato é uma associação entre profissionais de mesma atividade ou atividades relacionadas que visa maior representação nos debates econômicos, políticos ou jurídicos, desenvolvidos ao longo do século XIX na Europa. No início do século XX, os sindicatos já começaram a contar com força e formação ideológica para afirmar suas posições políticas. No Brasil, sua introdução como instituição se deve aos imigrantes e trabalhadores portuários. O Sindicato dos Estivadores são pessoas que trabalham no porto, tá? E trabalhadores em estiva de minérios do Rio de Janeiro, fundado em 1903, é considerado o primeiro sindicato do Brasil. Acho que dá para ler mais um pouco aqui com vocês, contextualizar. Lembrando que eu vou querer algumas anotações disso aqui, tá certo? Que não vai dar para a gente ler tudo, porque é muita coisa, e a gente tem as questões do livro também. Mas é importante que vocês vão anotando, tá? Esse documento que eu fiz aqui, eu também vou disponibilizar no Classroom, mas a gente ainda tem alguns minutos valiosos. Agora vamos para as reformas tenentistas. Vão anotando os tópicos aí, pessoal. Revolta da chibata, revolta da vacina, certo? Os movimentos sindicalistas, as revoltas tenentistas. Vários movimentos políticos que resultaram em revoltas tiveram como objetivo atacar a oligarquia rural brasileira. As decisões políticas e as condições econômicas estavam na mão dos fazendeiros, que determinavam os rumos do país. E não foi diferente com a revolta tenentista, em que os militares visavam derrubar o regime oligárquico e instalar um governo centralizador, um pouco diferente do anarquista, né? Bem semelhante a uma ditadura. Era um movimento político que não aceitava a prática política das oligarquias, bem como sua corrupção, principalmente eleitoral, já que ainda se usava o voto aberto, que acabava influenciado pelo coronelismo. Compra de votos, né, e o ato de algumas pessoas de poder obrigarem outras pessoas, né, que numa escala hierárquica eram inferiores, a votar em quem essas pessoas queriam. Por serem considerados de patente mediana, os tendentes tinham péssimos salários e longas jornadas de trabalho, o que levou a reivindicações no sentido de melhorar essas condições. O tenentismo teve várias lideranças, como Siqueira Campos e Juarez Távora, desculpa. Mas, sem dúvida, a mais decisiva foi a figura de Luiz Carlos Prestes, que, na terceira revolta tenentista, migrou por todo o Brasil combatendo as práticas das oligarquias e tentando convencer o povo brasileiro que deveria derrubar os fazendeiros do poder e instalar um governo apoiado pela população do Brasil. Notemos aqui, né, que temos estabelecendo uma relação entre o tenentismo, né, esse aspecto de governo movido pelas raízes militares, com o Brasil de 2018 até agora, 2020. Né? Temos um governo que se dizia apoiado pelo povo, com esses ideais de derrubar outro governo e instalar instalar um governo que vise atender apenas as suas demandas, né? Não as demandas populares. O tenentismo teve 3 fases características. A revolta dos 18 do Forte,
que ocorreu em 1922. Esse movimento teve relação direta com as eleições presidenciais para 1922, quando disputaram Arthur Bernardes, que era o candidato de São Paulo e Minas Gerais, os estados mais fortes, politicamente falando e economicamente também, e Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro, apoiado por outros estados, cujas oligarquias queriam mais espaço político. A maioria dos militares não aceitava a política do café com leite e se posicionou a favor de Nilo Peçanha. Mesmo assim, Arthur Bernardes foi eleito presidente, o que fez com que os tenentes tentassem impedir a posse, realizando um golpe de Estado. No entanto, apenas o forte de Copacabana, sob o comando do capitão Euclides Hermes da Fonseca, e a Casa Militar participaram. O movimento recebeu esse nome porque 18 tenentes resistiram o máximo que puderam ao ataque das tropas federais no forte de Copacabana. Esse episódio aconteceu no dia 5 de julho de 1922. Depois temos a Segunda Revolta Tenentista. Nos anos seguintes, os alvos foram o Rio de Janeiro, aliás, o Rio Grande do Sul e São Paulo. Os militares mudaram as práticas e as propostas, visando conquistar o apoio popular, investiram bastante na propaganda para massificar as ideias de uma sociedade mais igual. Vamos prestar atenção aqui no seguinte: investiram bastante na propaganda. É mais um aspecto, né, mais uma característica da eleição de 2018. Um investimento enorme em propaganda, atingir o máximo de pessoas. Defendiam mais empregos para a população, redução dos preços de bens de consumo e o fim da inflação. Afirmavam que isso só poderia ser alcançado quando as oligarquias agrárias saíssem do poder. Acabaram derrotados novamente pelas tropas federais. E a Coluna Prestes. Esse movimento herdou o nome do seu líder, Luiz Carlos Prestes, e montou essa milícia de guerrilheiros. Tiveram a função de andar por todo o Brasil divulgando as ideias de combate à corrupção das oligarquias agrárias. Defendiam também direitos básicos, voto secreto e universal, fim da política do café com leite, melhores salários para os militares, né, não para todos os trabalhadores, fim da inflação, mais alimentação para o povo, direito à moradia, entre outros. Inicialmente, a população apoiou esse movimento, mas se recusou a participar, o que foi enfraquecendo os tenentes, que ainda chegaram até a região da Bolívia. Aos poucos, Luiz Carlos Prestes se afastou da coluna e, em 1928, se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Antes de iniciarmos a nossa literatura, né, que, aliás, será o finzinho da literatura, para que nós possamos fazer as questões, eu já vou deixar o seguinte, a página 131, 132, para vocês fazerem em casa, certo? E esse final de leitura da página 130, certo? Estamos aqui no nosso último minuto, já deu tempo, aliás. Vou parar a gravação